Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. O texto tem como título: Livres do pecado pela graça. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Tremendo, né, meus irmãos? Deixa a tua Bíblia aberta aí, depois a gente vai voltar a outro texto, se o tempo nos permitir. Claro que vai permitir. Meus irmãos, vamos falar também mais uma vez. Cristo amado, Deus de infinita misericórdia, Pai de amor, que nos amou ao ponto de nos dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque, Senhor, se livres da morte estamos, graças a ti. Se o pecado já não tem poder sobre nossas vidas, ó Pai, graças a ti. A ti toda graça, a ti toda honra, toda glória, Senhor. Nós te louvamos pela vida que tu nos tens dado, pelo privilégio de poder te servir, pelo privilégio de poder oferecer-te os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Senhor, que a nossa vida seja sempre para te honrar, que a nossa vida seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, onde quer que estejamos e em que circunstâncias estivermos. Que a tua palavra que acabamos de ler possa frutificar em nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que texto tremendo, né, meus irmãos? Que texto tremendo. Eu não quero simplesmente hoje falar com vocês sobre a tal hipergraça, não, mas falar sobre a vida em Cristo, que é a nossa missão, viver em Cristo, que é uma dádiva que nós temos das mãos de Deus. Nós podemos viver em Cristo, meus irmãos. Nós podemos viver em Cristo. As pessoas aí iludidas pelo pecado, escravas do pecado, iludidas pelo inimigo de suas almas, não percebem
o privilégio que temos de servir e de viver segundo os princípios e os valores de Deus, viver a vida de Cristo. O texto fala disso, como é bom viver a vida de Cristo. É o privilégio de ter a vitória sobre a morte. É o único jeito, é a única fórmula de termos a vitória sobre a morte. É por isso que às vezes nós crentes somos taxados de soberbos ou coisa parecida, né? Ou talvez em alguns momentos até de ignorantes. Como pode alguém dizer que tem certeza da salvação? Alguém por acaso já voltou de lá para saber se está salvo? Não vai voltar, óbvio. Mas só nós entendemos. Eles não entendem isso. Mas eu quero ser loucura aos olhos dos homens. Eu quero ser loucura aos olhos dos homens. E ser sábio aos olhos de Deus. Então esse texto, ele vai discorrer sobre isso, e eu quero depois caminhar com vocês um pouquinho em outros textos, porque, como eu disse, é a nossa vida em Cristo que nos interessa hoje. O texto começa, mas então vamos dar uma discorrida nele um pouquinho. Fomos livres do pecado pela graça, não por mérito. Não é verdade? Não é o que diz Efésios? Todo mundo sabe de qual é salteado, Efésios 2:8. Pela graça, mediante, isso não vem, é dom, isso é graça. Isso é graça. Graça não é o que as pessoas estão dizendo por aí. Graça não é para ser usada como as pessoas estão usando por aí, mas deixa para lá. Cada um pague o preço da sua ignorância, das suas decisões. Olha, o texto fala uma coisa assim que eu acho, que eu grifei aqui, porque as pessoas usam de forma indevida isso. Livres do pecado. Não é isso que o texto diz? Livres do pecado. Espera aí, meus irmãos. E então, quer dizer que então eu não vou pecar mais. Não é livre nesse sentido. Livre é liberto do poder do pecado. Liberto do poder do pecado. Livres como de um vício. Livres do vício. Porque pecado é vício. Pecado é um vício. Você pode perceber, às vezes a gente chama de fraqueza, mas é vício. Não é? É a minha fraqueza. Não vou comentar isso não, está gravando, não vou comentar não. Mas uma vez eu cheguei a viver uma situação que eu fiquei até chateado, porque um jovem chegou para mim dizendo, justificando a libertinagem dele com a virilidade dele. Por que não admitir que é o vício? Meus irmãos, Jesus Cristo veio nos libertar. A graça nos liberta. Se você parar e pensar, você vai concluir isso, que o pecado é vício. Ele acaba se tornando, se você não cuidar, se você não se livrar dele, ele vai se tornar cotidiano na sua vida até. E quando você vê, você já está, aí o texto diz, escravizado por ele. Escravizado por ele. Por isso que a Bíblia usa a expressão livres do pecado. Nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da morte, nós estamos livres do inferno, nós estamos livres por aí fora vai, a palavra é livre mesmo. Aí alguém vai dizer, não, mas você vai morrer. Não vou morrer. Eu vou apenas dormir. É assim que a Bíblia chama, né? Eu vou apenas dormir e vou despertar na presença de Deus. Por isso que Paulo, quando fala, né? Não quero que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Foi difícil para os discípulos, quando Jesus dizia que Lázaro está dormindo. Foi difícil para os discípulos entender. Como é difícil para as pessoas hoje entender que é possível
estar livre, ser livre do pecado. Para esse mundo é mais fácil dizer que pecado não existe. Ou fazer como aquele jovem, né, que começou a enumerar para Deus algumas coisas. Eu honro pai e mãe, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei, etc. e tal. As pessoas fazem assim, sabe? Elas fazem assim. Elas esquecem do real poder do pecado. Sabe qual é o real poder do pecado? É te levar, nos levar, ou levar aqueles, não nós, né? Não, nós vamos refazer, né? Levar aqueles que são escravizados por ele para os braços de Satanás, para a perdição eterna, para a morte eterna. Esse é o propósito. O texto vai esclarecer para a gente o que? Olha só, entendam, meus amados, nós fomos batizados com Cristo na morte, simbolizando a morte do velho homem que precisa ser sepultado. E o texto vai dizer que então com ele também nós ressuscitamos, morremos para sepultar o velho homem. Ao ressuscitar é para viver o quê? Novidade de vida. Ressuscitamos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, para viver em novidade de vida. A minha vida, a nossa vida tem que ser a vida de Cristo. Se a nossa vida não é a vida de Cristo, nós ainda não ressuscitamos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. A pergunta é: como está a tua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Qual é a vida que eu estou vivendo? Mas eu levanto a minha mão e declaro que em Cristo eu tenho a certeza que fui com Ele ressuscitado. Mas se minha vida não é a vida de Cristo, tem algo errado na minha história. Percebe o que estou tentando explicar para vocês? O meu velho homem morreu. Então quem vive hoje tem que ser o novo homem, a nova criatura, novidade de vida. Ah, meus irmãos, mas pastor, a nossa vida é uma luta enquanto nós estivermos aqui na terra. Sim, a Bíblia vai falar, nós vamos chegar nesse texto daqui a pouco, eu acho. A guerra é a luta da carne e o espírito. É a luta entre esse velho homem que fica o tempo todo querendo se levantar, ressuscitar, mas ele está morto, você não pode esquecer disso. E cada vez, me perdoe a expressão, cada vez que você vê uma ponta de dedinho dele se assanhando na sua vida, se levantando, se mostrando na sua vida, você repreende em nome de Jesus, porque é o diabo, pode ter certeza. São as hostes de Satanás, querendo te levar para a morte, para a escravidão. Sim, é verdade que hora e outra ele tenta se levantar, é verdade, mas em Cristo Jesus nós temos a palavra de ordem de sepultamento desse velho homem. Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Não são nossos chavões? Não são os nossos chavões? Então use-os. Use-os com autoridade. Contra si mesmo. Pesado isso, né? Contra si mesmo. Teu desejo é contra si. A ti cumpre, então exortes. A salmista diz isso, né? Homem, cala-te minha alma, né? Cala, sossega, em outras palavras, fica quieta aí. Está pensando o quê? É verdade. O texto vai nos falando isso, vai nos mostrando essas situações aí. O velho homem morto, a nova vida em Cristo Jesus. Agora, olha aqui. Não reine o pecado no vosso corpo mortal.
com paixões, com desejos, não é. Aí, abra lá sua Bíblia aí ainda em Romanos, no capítulo 12, um texto muito conhecido nosso, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Amém? Eu sei que vocês conhecem bem, a gente conhece de cor, ou quase de cor, digamos isso. Mas olha como esse texto é riquíssimo dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Olha só, verso 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Para que, é interessante, para que, esse é o propósito. Qual é o propósito? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre chamo atenção, me chama muita atenção, toda vez que eu leio esse texto, é o rogo-vos. A sensação que eu tenho é que o apóstolo está dizendo assim: pelo amor de Deus, por favor, preste atenção, em nome de Jesus, pelos céus, por favor, me ouçam. Rogo-vos. Rogar é implorar, é pedir, é suplicar, né? Rogo-vos. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. Eu comecei falando para vocês, eu não quero falar sobre a hipergraça, mas livres do pecado. Precisamos viver uma vida segundo a vida de Jesus, porque nós fomos ressuscitados com Ele para vivermos a vida dele. Morremos com Ele porque só Ele poderia sepultar o nosso velho homem, pagar o preço de toda a imundície daquele velho homem. Agora Ele nos ressuscita para vivermos a vida dele. Aí eu trago vocês para esse texto que diz: pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a salvação é pela graça, não tem preço a pagar. Mas eu preciso pagar o preço da renúncia, eu preciso pagar o preço de abandono do pecado. Então, há um preço, sim. Só que quando a gente fala que é pela graça, porque ninguém pode pagar o preço realmente devido, ninguém pode pagar. Jesus pagou por nós. Jesus pagou por nós. Mas há algo que nós podemos fazer, há algo que é a nossa responsabilidade, há um preço que é a nossa parte, sabe? É a nossa parte. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Me chama a atenção isso, meus irmãos. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não fui buscar no original a força dessa expressão sacrifício vivo. Não fui buscar. Mas para mim sacrifício vivo é algo visível. Sacrifício vivo. Algo perceptível. Porque essa é a diferença que eu vejo entre morte e vida. Vida é o que nós estamos vivendo. A morte aponta para o fim, a morte aponta para o esquecimento, sepultamento, e a vida aponta para o meu dia a dia, aponta para o que eu estou vivendo hoje. Então Ele quer um sacrifício vivo, Ele quer um sacrifício hoje, um sacrifício dos meus dias, da minha vida. É isso que eu entendo, é assim que eu entendo. Eu repito, não fui buscar na original, mas é assim que eu entendo. Vida e morte. A morte é o fim,
Na morte não tem vida, na morte não tem ação, na morte não tem atitudes, na morte não tem ir e vir, a morte é um silêncio. Mas a vida é ativa, a vida é todo dia, toda hora, a vida me leva, me traz, a vida tem som, a vida tem imagem, isso é vida. Então é aí que Deus quer o nosso sacrifício. Na tua vida, no teu ir e vir, no teu falar, nos teus olhos, nos teus pés, é isso que Ele quer. Sacrifício vivo, sacrifício hoje, sacrifício em vida, santo e agradável a Deus. Não é uma vida qualquer, alegre, talvez sorridente. Não, é uma vida santa. Vida santa. Agradável a Deus. É a pergunta que nós temos que fazer sempre. Agrado a Deus ou não agrado a Deus? Isto agrada a Deus ou não agrada a Deus? A minha vida agrada a Deus ou não agrada a Deus? Tem agradado ou não? Vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele complementa dizendo que o que é isso? É o teu culto racional, culto de entendimento, de discernimento. Não é cerimonial, é de razão, de entendimento, discernimento. Tremendo isso, forte isso. Não vos conformeis com este século. Não, cuidado. Se a tua vida está igual à vida de todo mundo, tem algo errado. Se tua vida não agrada a Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, não vos conformeis, transformai-vos, mente, e então eu vou, e aí eu vou experimentar, aí eu vou viver, aí eu vou vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não creio que tenha algo melhor para experimentarmos na nossa vida, do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu duvido que alguém aqui ouse dizer, não, mas eu não quero que Deus, eu não quero viver a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus na minha vida. Eu duvido que alguém diga isso. Tudo que eu quero na minha vida é que a vontade dele se cumpre na minha vida, porque eu não tenho dúvidas de que a vontade dele para mim é a melhor possível. Nem mesmo o que eu quero para a minha vida é tão bom quanto aquilo que ele quer para a minha vida. Mas para que eu experimente essa boa vontade dele, para que eu experimente a vontade dele na minha vida, a vontade perfeita dele na minha vida, eu preciso dessas três coisas que estão aqui antes. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto não houver uma reformulação da minha mente, e aí, entendam, meus irmãos, aqui ainda nós estamos ainda Paulo escrevendo aos Romanos. Enquanto eu não entender que eu sou nova criatura, enquanto eu não entender que o homem que eu fui ontem, quando eu ainda vivia nos meus delitos e pecados, enquanto o homem de hoje não for diferente daquele, eu ainda não estou vivendo a plenitude do que Deus tem para mim. Não estou. Enquanto o meu velho homem ainda estiver ditando, enquanto esse velho homem ainda estiver gerando paixões, eu ainda não estou vivendo a perfeita vontade de Deus na minha vida. Que luta, né? Por isso que ele começa, rogo-vos,
né? Que apresenteis a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Há um preço a pagar, e eu vou repetir: preço da renúncia, preço do abandono, o preço das boas escolhas, que às vezes não é a que eu mais desejo, e por aí afora vamos nós. Meus irmãos, mas eu quero caminhar um pouquinho mais, ainda no capítulo 12, eu gostaria muito de, mas vamos lá, vamos ainda no capítulo 12. Amém? A partir do verso 13, ele vai falar sobre o devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça me foi dada. Preste atenção como a figura da graça está sempre presente, porque a graça é a dádiva de Deus para nós, é a ação de Deus na nossa direção, não é o que estão querendo por aí não, mas vamos lá. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Misericórdia, Senhor. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou parar aqui um pouquinho. Vocês entenderam o que está dito aqui? Muitas das vezes, meus irmãos, até muitas discórdias e muitas dificuldades nós temos no nosso meio, enquanto igreja, porque às vezes a gente não para pensar de nós mesmos somente aquilo que é possível. Moderação. Às vezes a gente pensa de nós mesmos mais do que deveríamos pensar. Às vezes a autoestima é tão grande que passa do limite e vira soberba. Olha só o que diz: não pense de si mesmo além do que convém. Mas vocês vão entender mais adiante. Vamos mais um pouquinho, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas em todos os membros tem a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, olha ela de novo, que nos foi dada. E aí nós vamos ver aqui alguns dons muito interessantes. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, meus irmãos? Eu vou enumerar, tá, para vocês: profecia, ministério, ensino, presidência, exortação, contribuição, misericórdia. Nós não temos que ter todos, mas alguns aqui, eu vou até chamar a atenção de vocês para uma coisa: não é à toa que profecia está em primeiro lugar. Não é à toa que profecia está em primeiro lugar. Paulo, quando estava lá exortando lá os coríntios, lembra? Dons de língua, dons disso e dons daquilo, ele chama a atenção e diz assim: mas que todos profetizem. Que bom se todos profetizassem, porque esse é o nosso ministério primeiro. Nós existimos para profetizar a volta de Jesus, profetizar a bênção do Senhor. Então por isso ele está aqui em primeiro lugar novamente, lá em Coríntios, colocado por Paulo como destaque. Aqui ele está em primeiro lugar. Mas, meus irmãos, às vezes isso não aparece como dom, não parece nem parece que é dom, mas olha aí, ó. Ele está falando de diferentes dons: profecia, ministério. Qual é o seu ministério? Ensino,
Já parou para pensar que de repente Deus te deu esse dom e você não está compartilhando? Já parou para pensar que este é um dom que envolve terceiros de forma assim, muito direta, né? Quem ensina forma, quem ensina forma, quem ensina constrói legado. Vamos lá. O que exorta, aí é um ministério que não é mesmo para cada um não, é o dom que não é para cada um não, porque o dom de exortar é delicado demais. Infelizmente as pessoas olham para essa palavra e olham para ela como se fosse o imperativo de autoridade, a cobrança de legalidade. E eis aí o grande erro e a grande dificuldade, porque quem exorte, exorte com brandura, é assim que a palavra ensina. Mas normalmente pessoas até que têm o dom, mas não se dedicam em aprender a exercer esse dom, e às vezes até confunde um pecado com esse dom. Sabia disso? Confundem um pecado com esse dom. Ai, pastor, o que o senhor está falando? Estou falando daquele irmão que tem a língua assim, a língua solta, para não dizer outras coisas, sabe? Aí se acha no direito de sair exortando, né? Sem critério, sem unção, sem nada, sem mansidão, que é primordial para esse dom. Mas, amém, meus irmãos. Então, aqueles que presidem, os que contribuem, os que exercem misericórdia. Pastor, o senhor está falando de outro assunto? Não sei se vocês estão entendendo. Não sei se vocês estão me acompanhando. Eu estou falando da vida em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo para viver a vida dele. Eis aí mais uma questão que você precisa se ligar. Qual é o teu dom? Ei, nós somos um só corpo. Eu estou aqui, acho que a última pessoa lá, acho que é Dani e aquela menina ali com o neném no colo. Qual é o seu dom? Ou no teu corpo, no meu corpo, tudo tem significado. Tudo tem significado. E não adianta você querer botar defeito, porque não vai colar. Cuidado, você pode estar botando defeito em Deus, né? Podíamos ter 10 dedos, podíamos ter um olho aqui atrás que ia facilitar a beça, né? Então, você podia inventar qualquer coisa, mas você ia fazer bobagem. Você ia fazer bobagem. Agora, cuidado para você não fazer bobagem com a sua vida. Desculpe a brincadeira, porque eu queria chegar nessa bobagem que você podia estar fazendo na sua vida, inventando o dom que não é seu, ou dizendo que você não tem nenhum. Também é uma bobagem, porque são muitos. Olha, tem membros no meu corpo que eu não sei nem para que serve. Tem uns que a gente diz assim, meu Deus, olha, as crianças às vezes têm muita problemas de amígdala, né? Principalmente as crianças. E durante muito tempo os médicos resolviam fazer o quê? Lembra? Arrancava fora. Durante muitos anos. Vê se eles fazem isso hoje. Eles aprenderam que tinha significado. Não era só para as crianças ficarem com a garganta inflamada. Quer ver outra também que as pessoas também falam? A tal da vesícula. Ih, rapaz, não vem que não tem. Quem é você no corpo de Cristo?
Você foi ressuscitado em Cristo para viver a vida de Cristo. Aqui ninguém é cabeça, isso eu te garanto, né? Ele é o cabeça desse corpo, até desse corpo ele é o cabeça. Jesus, eu quero viver a tua vida. Eu vou levar vocês para a sequência desse texto. Eu quero que você leia em casa, porque senão nós vamos nos estender muito. Olha só, a partir do verso 9, nós vamos falar sobre as virtudes recomendadas. Olha só, as virtudes recomendadas no cristão, no servo do Senhor. Quem tem a vida de Cristo tem que buscar essas virtudes. Eu vou apenas ler, não vou ler todo o texto para não cansar demais vocês. Eu vou só vou olhando aqui no texto que eu imprimi, então eu grifei algumas coisas, mas olha só, virtudes que são recomendadas para mim e para você, para todos nós. Vamos lá, olha, verso 11, zelo, fervoroso de espírito, regozijai-vos na esperança, pacientes, perseverantes na oração, compartilhai as necessidades, seja hospitaleiro, abençoai os que te perseguem, ou seja, perdoai os que te perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, seja condescendente em lugar de ser orgulhoso, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, tende paz com todos, não vos vingueis, mas em lugar da ira, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu Deus, leia de novo, capítulo 12, de 1 até lá o 21. Mas olha, perceberam que cada passo que eu estou dando está nos mostrando que as minhas atitudes de cristão, crente ressuscitado em Cristo Jesus, vida de cristão, vida de crente, meu Deus, tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu tenho que lutar todo dia. Isso é o que a gente chama de sacrifício vivo. Eu tenho que buscar isso. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil ser zeloso o tempo todo. É difícil ser fervoroso espiritualmente o tempo todo. Eu sei que é difícil compartilhar necessidades. É difícil ser hospitaleiro. É difícil abençoar os que me perseguem. É difícil alegrar-me. Não, nem tanto. Com os que se alegram, nem tanto. Às vezes, mas às vezes nem isso eu consigo fazer, né? Chorar com os que choram. Enfim, meus irmãos, eu sei que é difícil. Mas esse é o nosso desafio. Esse é o sacrifício vivo que nós temos que perseguir todo dia. Mas, pastor, eu não vou ficar me lembrando disso o tempo todo, mas cada vez que você bater de frente com uma situação, lembre-se, eu sou nova criatura, eu não tenho direito, às vezes eu não vou ter o direito do confronto, às vezes eu não vou ter o direito de fazer valer a minha verdade. Olha só, não sejas sábio aos seus próprios olhos. Às vezes eu vou ter que lembrar que como cristão, eu vou ter que perdoar. A vontade foi de xingar o cara, mas eu vou perdoar. A vontade é devolver o pontapé, mas eu vou perdoar. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas isso é vida de cristão. Por isso o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, eu separei aqui outros dois textos, mas eu vou citá-los aqui porque eu não quero me prolongar mais não.
Mas olha só, vocês lembram Mateus 20, de 20 a 28, é quando a mãe de Tiago e João vai até Jesus para fazer um pedido indecente. E me desculpe dizer, o pedido foi indecente, mas com o consentimento dos filhos. Não, porque senão eu poderia dizer, não mamãe, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não, eles consentiram. Mestre, coloque os meus 2 filhos, um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo. Eu sempre, quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus do céu, olha, pensa bem, qual é o lugar de Jesus lá no céu? À direita do Pai. Cara, ela colocou um dos filhos entre Jesus e Deus. Já parou para pensar nisso? Ó, aqui está Deus, aqui está, acho que é do lado de cá, né? Aqui está Jesus. Aí um filho dela ia estar aqui e o outro aqui, quer dizer, ia estar no lugar de Jesus. Às vezes a gente nem pensa na besteira que a gente fala. Foi assim Jesus olhou para ela e disse assim, olha só minha filha, por acaso eles vão poder beber o cálice? E eles disseram eles disseram que sim, podemos. Eu vou ler só a resposta de Jesus para vocês verem como às vezes a gente fala coisas que não devemos falar. Verso 22 diz assim, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Olha o cálice que ele estava para beber, a gente sabe qual era o cálice, né? O cálice era tão amargo que ele chegou para o pai e disse assim, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aí, olha só, responderam-lhe, está no plural, responderam-lhe, podemos. Jesus, aí ele fala, Jesus de Nazaré. Às vezes, a gente não sabe o que fala. Às vezes, a gente atropela até o mínimo do razoável. Agora olha só, então lhes disse, e olha que coisa séria, meus irmãos, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não lhe compete concedê-lo. Não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ela pediu algo que até Jesus disse assim, eu não posso decidir isso. Ela pediu algo que nem Jesus podia dar. Eu não posso decidir isso, só meu Pai. Esse é o cúmulo da ousadia, né? É o cúmulo da ousadia. Mas às vezes, meus irmãos, o que estava por trás disso? Meu filho, meus queridos, são maravilhosos. Cuidado com o que está por trás. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com os teus valores. Cuidado. A gente pode cometer erros graves e atropelar o que não pode ser atropelado. Eu só vou terminar, meus irmãos, indo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu queria ler Gálatas também, mas eu vou só citar para vocês. Efésios 4:17 diz assim, olha, a santidade cristã oposta à dissolução. Preste atenção, meus irmãos. Eu sei que o texto lá de Gálatas que eu gostaria muito de ler é aquele texto que fala dos dons do Espírito e as obras da carne, que a gente conhece muito bem, né? Mas eu queria que você olhasse para esse texto aqui um pouquinho comigo. Amém? A partir do verso 17. Isso, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, endurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Pulando um pouquinho, verso 19, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Está falando dos gentios. Tá, gente? Cuidado, repetindo. Cuidado para não andar como andam os gentios. Porque esse mundo, o gentio, quem não conhece Jesus, são insensíveis às coisas do Espírito. Insensíveis às coisas do Espírito. São, desculpa a expressão, no sentido de conhecimento, são ignorantes com relação às coisas do Espírito. Por isso insensíveis. E por isso nós precisamos tomar cuidado para não andar pelos caminhos deles, porque nós vamos acabar em dissolução, nós vamos acabar em impureza. Na sequência, verso 20 diz assim: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Precisamos tomar cuidado, que a nossa condição de vida hoje é diferente da vida deste mundo. Eles não têm o entendimento que nós temos. Você conhece a palavra de Deus, meu irmão. Nós conhecemos a palavra de Deus. E escute isso, por favor. Por isso, nós somos indesculpáveis. Eu e você sabemos que temos que viver uma vida de santidade. Temos que viver uma vida que agrada a Deus. Se eu quero o melhor de Deus na minha vida. Se eu quero o melhor de Deus na minha vida. Se eu quero o bom, agradável e perfeito de Deus na minha vida. E às vezes nós não vivemos porque, sem percebermos, nos deixamos seduzir pelo mundo, pelo cotidiano, e sem percebermos, nós estamos insensíveis, vivendo como vive o mundo, fazendo o que todo mundo faz, e sem perceber nos afastando de Deus, perdendo a comunhão com Ele, vivendo não mais como nova criatura, mas como uma criatura qualquer. E por aí afora esse texto vai. Eu te digo que quando você chegar em casa, leia Gálatas capítulo 5, que fala dos dons, que fala dos frutos e das obras da carne, frutos do Espírito. Mas aí vocês conhecem bem, é o que nós temos que viver, fugir de um e viver os outros. E vai ficar meio repetitivo, né? Mas aí deixa eu só ler: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você perceber, eu li aqui os dons do Espírito, mas nós falamos disso aí o tempo todo. Falamos disso o tempo todo. De amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Falamos sobre tudo isso com outra linguagem. Eu não posso, você não pode viver como o mundo vive. Nós somos nova criatura. Ninguém aqui quer a morte eterna. Ninguém aqui quer ser reprovado por Deus. Ninguém aqui quer ser condenado por Deus. Então, cada um de nós precisamos prestar atenção, começando lá, novamente, de Romanos capítulo 6, passando por Romanos capítulo 12. Essa é a vida que você tem que viver. Talvez fale de sacrifício. Talvez fale de sacrifício. Mas é isso. Talvez você tenha que perguntar:
não para você mesmo. O que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Preste atenção. Talvez você não tenha que perguntar para você o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Porque a conclusão pode ser sua, não ser a conclusão de Deus. Comece a se perguntar na palavra. Para que a palavra te denuncie. Hoje nós passeamos por alguns textos que falam de coisas que talvez você diga assim, ixi, essa foi comigo. Ih, essa foi comigo. Talvez você tenha dito assim, não, pastor, passou tudo longe. Não vai ser o meu juízo. Não vai ser o meu julgamento. Vai ser o julgamento de Deus. E aí, meus irmãos, é a palavra dele. Não adianta me dizer, não adianta falar comigo, a Bíblia é viva. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus abra o teu entendimento, nosso entendimento. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo, com a minha vida, com a palavra de Deus. Nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura. Nós ressuscitamos em Cristo para viver a vida de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, Tua palavra é viva, Tua palavra é esclarecedora. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, que possamos ter um entendimento e, além disso, possamos ter, ó Pai, uma vida transformada, uma vida digna do Teu Evangelho, digna do sacrifício de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, ó Pai, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, daquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, que a minha boca seja santa, que as palavras torpes não andem nos meus lábios, que o meu espírito seja um espírito controlado pelo Teu Espírito Santo, que a minha vida seja honesta diante dos homens, seja digna diante dos homens, que a minha vida, ó Pai, testifique do Teu Evangelho onde quer que eu esteja, que o meu agir e o meu pensar sejam dignos, ó Pai, de um servo que ressuscitou dentre os mortos para viver a vida de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor, com cada um de nós. Muda em mim o que precisa ser mudado. Arranca da minha vida o que precisa ser arrancado. Faça, Senhor, aquilo que bem lhe aprouver, em nome de Jesus. Amém, amém.